Ninguém nasce sabendo o que é ciúme, saudade, sono. Nós ensinamos isso às crianças e isto é muito importante para o desenvolvimento da empatia e, sobretudo, do autocontrole. Saber o nome do que nos incomoda ajuda a regular o comportamento. A empatia é uma aptidão crucial para o nosso sucesso, mas nem sempre é fácil entender os sentimentos alheios, reconhecer e aceitar as diferenças. Para criar uma sintonia com o outro, devemos interpretar os seus sentimentos, o que na maioria das vezes esta comunicação não é verbal. São sinais sutis que as pessoas emitem do que desejam, e esta comunicação na maior parte é não verbal. Por isso é fundamental observar gestos, postura, entonação de voz e até o silêncio diz muita coisa. Todo mundo sente inveja, medo, fica triste. O sentir não é feio, só que a gente aprende isso. O que nos é ensinado é que é feio. É feio ficar triste, é feio chorar, é feio ficar com ciúmes. Então, o que nós fazemos? Nós escondemos isso. Nós mascaramos, nós aprendemos a fazer isso. Na verdade, muitos de nós, adultos, não sabem nomear o que sentem, não sabem falar o que sentem, não sabem quais são as emoções, os sentimentos que estão sentindo, não sabem verbalizar isso, externalizar. Foram condicionados que é feio sentir, seja qualquer uma das emoções. Então guarda e vai levando, vai simplesmente levando e engolindo as emoções. O que já é comprovado por aí pelos cientistas, pelos médicos, que leva ao adoecimento, às doenças. Não sabem lidar com seus sentimentos. Isso faz toda a diferença na hora de ser empático com o outro. Se eu não sei, eu não reconheço os meus sentimentos, eu não sei quais são, eu não sei lidar com eles, eu não sei falar sobre eles, como eu faço isso em relação ao outro? Este é o segundo vídeo sobre empatia. Neste vídeo de hoje nós veremos por que é importante o desenvolvimento da empatia, a empatia na relação educador, criança e adolescente, e quais são os benefícios que ela traz para a vida em sociedade, para a nossa vida, no cotidiano, no dia a dia. Fique até o final, vamos ver tudo isso agora. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou André Santaterra e este é o canal Confraria Revolucionária. Se este conteúdo tem feito diferença na sua vida profissional ou pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente. Mas vamos relembrar um pouquinho do que é empatia. É fazer uma viagem para fora de si, na tentativa de enxergar as situações do outro pelo ponto de vista dele. E ao mesmo tempo estar isento do seu ponto de vista individual, sem fazer pré-julgamentos, com vontade genuína de compreender o outro. Ou seja, realmente captar o que a outra pessoa está sentindo. Ser empático é ir além de se colocar no lugar do outro, é buscar entender as suas dores, as suas vivências, é entender que cada ser humano é diferente do outro, na mesma medida em que é igual. Quem não viu o primeiro vídeo sobre empatia, é importante ir lá e assistir. Tem muitas informações. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, ele é um complemento daquilo, porque o assunto é extenso, certo? Então lá tem informações que aqui eu não vou falar. Dá uma passada lá no canal. Eu falo sobre o que é empatia, as consequências de não tê-la, a empatia e a família. Falo também da empatia na educação infantil e empatia na instituição educativa. Dá uma passada lá, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Por que é importante desenvolver a empatia? A habilidade empática promove a satisfação nos relacionamentos, aumenta a habilidade de superar a adversidade, de lidar com as diferenças, conflitos, traz benefícios para a saúde.
traz benefícios nos estudos e na carreira profissional. Quem pratica empatia se humaniza, é mais capaz de estabelecer relações saudáveis. Se conhecer e conhecer quem caminha ao nosso lado é um exercício constante. Deve ser um exercício constante em nossa vida. Com a empatia, há uma ressonância entre as pessoas. Uma ponte de entendimento é construída entre elas, que fortalece a sensibilidade empática da criança com os sentimentos dos outros. O estar aberto para ouvir, a escuta ativa, o estar para da empatia, permite um olhar mais profundo sobre todas as coisas. E, consequentemente, promove soluções inteligentes para os enigmas da vida. Empatia na relação educador-educando. A empatia é um elemento muito importante na relação educador-educando. Ela permite compreender melhor o sentimento e valorizar o que está acontecendo tanto com o educador quanto com o educando. Sem empatia fica difícil entender o sentimento do outro e, consequentemente, entender o que realmente, quais são os seus anseios, suas dúvidas. A falta de empatia prejudica o rendimento escolar. Segundo Marcos Meyer, mestre em educação e psicólogo, ele diz que quando uma criança não gosta do professor, normalmente é porque esse professor não se coloca no lugar deste aluno, não tem empatia por ele. Ele ainda continua e diz que acontece o quê? A criança vai para casa, ele tem aquela lição para fazer, mas ele não faz. Ele esquece. Ele não estuda. E ele diz que não é porque ela está com preguiça, que está com má vontade, ele não fala isso. Ele diz que é porque o cérebro está programado para evitar dores e desprazer. E para ele, a relação com este educador, com este professor que não tem empatia com ele, que não estabelece uma comunicação empática, uma relação, é um desprazer. Ele esquece, ele diz que essa criança esquece de verdade, porque o cérebro se programa para isso, para este afastamento. Ele diz que quando o professor tem empatia por eles, as crianças e adolescentes vão gostar desse professor, deste educador. E a partir daí, até o modo como eles chegam em casa no dia que tem a atividade com esse professor, muda, o comportamento deles muda. E ainda, segundo o professor, ele continua, ele diz que eles chegam animados, chegam contando o que fizeram para os pais, a realização da atividade é meio que automática e é feito rapidamente, sem sacrifícios. Eles fazem porque provavelmente receberão um elogio desse educador, porque sabe que esse educador está olhando para ele, que esse educador se importa com o que ele faz, sabe que será elogiado e a criança adora isso. E isso mostra que existe uma relação saudável entre eles. A empatia é fundamental para que esse educador possa compreender de forma mais profunda quem é esta criança e este adolescente. E a educação se faz por aí, conhecendo profundamente quem é o outro, para assim conseguir ajudá-lo nesse desenvolvimento desse processo de ensino-aprendizagem, considerando o seu contexto social, seu contexto de vida, as suas vivências, partindo daí. E só é possível se você estabelecer uma relação empática e conhecê-lo profundamente. Quando o educador age superficialmente, de modo frio com esta criança, com esse adolescente, a tendência é que eles não gostem dele. A tendência é ter medo e, consequentemente, também não gostar daquilo que ele está ensinando. Seja qual for a matéria. Ele não vai simpatizar-se por aquilo que está sendo ensinado. Vamos parar um pouco aqui. Vamos relembrar o nosso tempo de escola. Não era assim com a gente? Pensa um pouco. De quantos professores você realmente lembra? Como você lembra deles? E qual era a sua relação com aquela matéria daquele professor que você não gostava? Era mais fácil estudar para a prova? As notas eram melhores? É isso que a gente tem que levar em conta. Sempre como foi partir daquilo, das nossas vivências
educativas em nossa vida para aplicar o que deu certo para a gente, que foi bom, que foi realizado com prazer, e aquilo que doeu, que foi muito ruim, que foram experiências péssimas, e não repeti-las. Vale a pena investir nesta questão, que é bastante simples. É gostar, é querer ajudar esta criança, esse adolescente, a se posicionar frente às dificuldades de aprendizagem, mas sentindo com ele, respeitando os sentimentos dele com relação a tudo aquilo que é novo para ele. Ainda falando, segundo o Ailton Dias, doutor e mestre em educação, ele diz que pensar ensino e aprendizagem como processo é pensar em relações humanas. Essas relações não existem sem conflitos e assim abrimos a perspectiva de um diálogo não violento que só a empatia pode promover. A empatia do educador é fundamental para completar o processo, o aprendizado. É a partir da escuta ativa, atenta, que abre-se um canal de diálogo e respeito que vai favorecer o ambiente educativo. Educadores são importantes personagens no processo de ensino e aprendizagem. Tanto é que eles podem deixar marcas para a vida toda. Volta a lembrar da sua vida. Com certeza você tem pelo menos um ou dois professores educadores que fizeram a diferença e que você não esquece. Os benefícios que a empatia traz. Os benefícios não são sentidos só porque convivem com uma pessoa empática. Esta habilidade torna melhor a vida de quem se dispõe a cultivá-la nas suas relações, impactando positivamente o seu bem-estar. A empatia traz fortalecimento da ligação entre as pessoas, ajuda na compreensão de situações em diversas áreas da vida, melhora a harmonia do ambiente, deixando tudo cheio de boas energias, desenvolve confiança nos relacionamentos, ajuda a compreender, a ser paciente, generoso e tolerante. Auxilia na conclusão de objetivos e metas, ajuda a pré-visualizar problemas a fim de evitá-los. Regula a agressividade, traz para o convívio compaixão e benevolência, sucesso acadêmico e profissional, previne transtornos psicológicos, aumenta a sua resiliência, reduz preconceitos, melhora a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Na família, a convivência fica mais leve, graças à tolerância e o respeito com as diversas personalidades existentes dentro dela. Uma pessoa empática é muito mais paciente. Nos estudos ou no ambiente profissional, por saber compreender os diversos pontos de vista, quem é empático consegue expor melhor as suas ideias sem invalidar a ideia do outro, alcançando êxito no trabalho em equipe. No relacionamento com amigos ou parceiro, o cultivo dessa habilidade fortalece a confiança entre as pessoas. Pessoas confiantes se abrem mais. Elas conseguem estabelecer, construir laços pautados no respeito à verdade do outro, favorecendo assim a plenitude das relações. Vivendo e aprendendo a se colocar no lugar do outro, a ser empático, exercitando a capacidade de empatia. É uma das principais regras para a convivência social. Isso tudo é uma questão de disponibilidade, de estar para o outro e para o aprendizado, sendo que quanto antes essas lições começarem, melhor. Quanto mais a empatia é praticada, mais os seus efeitos positivos multiplicam-se sobre as diferentes áreas da vida. E por se tratar de uma habilidade, tudo é uma questão de querer aprender, de estar disponível. Os efeitos positivos se multiplicam na medida em que é praticada. Exercite todos os dias, a todo momento. Oportunidades não vão lhe faltar. A vida é feita de relações humanas. Segue uma citação de Rubem Alves. O que as pessoas mais desejam
é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.